Está no ar o Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e vou trazer para você as notícias e atualizações sobre o mundo jurídico. O tema que vamos tratar hoje é o luto parental. Você já ouviu falar? O luto parental é uma dor silenciosa e muitas vezes invisível. Ele atinge mães, pais e famílias que perdem um bebê durante uma gestação, parto ou logo após o nascimento. As famílias que enfrentam o luto parental têm recebido atenção especial do Conselho Nacional de Justiça. São ações que têm caráter de políticas públicas, como explica a juíza auxiliar do CNJ, Cláudia Catafesta. As pessoas, as famílias têm o direito de registrar essa criança. Ainda que ela tenha nascido sem vida, ou tenha vivido poucos segundos ou poucos minutos, enfim, ela tenha vindo a óbito, ela tem o direito ao registro. Isso é um direito que garante a dignidade dessas pessoas, desses sujeitos, dessas crianças. Então, o que o CNJ fez e tem feito é organizar os cartórios de registro civil do país para que registrem, sim, as crianças, e não só registrem a existência desse ser humano, que infelizmente acabou falecendo, mas que garanta o direito ao nome. Essa é uma grande novidade que chega com o provimento de 2023, que é o provimento 151, em que as famílias têm o direito de registrar um nome dessas crianças, garantindo um direito que é de convenções, de tratados internacionais, mas também um direito constitucional das pessoas. A Lei 15.139, que assegura a humanização do atendimento às mulheres e aos familiares no momento do luto, também pode resolver uma dor que tenha ficado no passado. Uma outra situação além de proteger daqui para frente, é também garantir que quem teve esse registro, essas famílias que no passado não conseguiram registrar com o nome suas crianças natimortas, que elas agora podem promover, pedir a alteração desse registro para que ele tenha, então, o nome da criança. No nosso painel de hoje, vamos conversar com as nossas convidadas. Angélica Mota, advogada e presidente da Comissão de Processo de Família do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, e presidente da Comissão de Direito Probatório da OAB do Ceará. E Cristina Moura, psicóloga, mestre pela UNB em Intervenção em Crise e Prevenção do Suicídio, também especialista em luto. Bom, estão aqui as nossas convidadas aqui no painel, a doutora Angélica aqui à minha direita e a doutora Cristina aqui. Bom, eu começo com a doutora Cristina para a gente fazer uma abordagem do ponto de vista da psicologia, Doutora Cristina, quais são as fases de luto, que a gente fala desse luto parental, mais comuns de acordo com a psicologia? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Parabéns aí pelo assunto que vocês estão fazendo e que acontece tanto, A gente sabe que a perda gestacional entre primíparas é alto, E o que a gente poderia falar sobre isso? A primeira questão. Primeiro, a mãe, a família sente um susto, uma sensação de não acreditar no que aconteceu, e depois vem todas as reações de raiva, de tristeza, sentimento de impotência. É muito comum que essas famílias levem um tempo ali no silêncio sobre o assunto, acreditando que se a mãe que hoje está se sentindo melhor e eu estou sentindo essa perda, não vou trocar sobre o assunto, não vou trazer o que eu estou sentindo porque ela está melhor. Quase como se eu trouxesse a dor novamente à tona, e na verdade isso é muito importante que seja discutido na família. Quando a família ou os amigos juntos ali sofrem junto a essa dor, facilita muito para que quem esteja mais próximo dessa perda elabore de forma mais adequada. Perfeito. Doutora Angélica, a mãe, quando ela está ali no hospital, ali na mesa ali de cirurgia do parto, e de repente a criança morreu ou já nasceu, já foi tirada sem vida. A mãe, ela tem direito legalmente assim, a pegar o bebê, a segurar o bebê, a vivenciar esse tipo de experiência? Como é que é isso do ponto de vista legal? Agora, com a nova política que lida com o luto parental,
isso realmente foi assegurado como um direito. Antes, isso dependia muito de cada estado, não era totalmente reconhecido com a dimensão que a nova política relacionada ao luto parental, é uma lei que entrou em vigor agora recentemente, vem tratando. Então, nesse momento, nós temos um grande avanço nesse reconhecimento jurídico do luto parental, porque ele foi reconhecido na sua dimensão social, na sua dimensão jurídica, de forma que existe hoje uma lei que obriga a todos os entes federativos, em todos os âmbitos, seja na União, Estados, municípios, a tratarem essa mãe que perdeu seu filho de uma forma que condiga com o luto e que garanta os seus direitos e que não há revitimize. Perfeito. Doutora Cristina, os hospitais, as maternidades, elas têm algum segmento ou deveriam ter um departamento ali que faça esse atendimento imediatamente para os pais e familiares que acabaram de perder uma vida ali? Esse trabalho é fundamental. Brasília, nós temos, né, o HMID, que é especializado em atendimento materno, né, aos partos, e que tem esse trabalho. E a gente tem aí outras experiências, como Ribeirão Preto, e também tem uma maternidade no Maranhão, que faz esse trabalho de forma muito cuidadosa. Mas com certeza existem vários outros no nosso Brasil aí tão grande, e que as pessoas já estão percebendo essa necessidade de fazer o acolhimento imediato, de entender o quanto é importante um momento de despedida da mãe, da família com essa criança, com esse bebê que se foi. Ver o corpo, para nós humanos, é fundamental para ajudar a elaborar essa perda. Caso contrário, a gente fica sempre com aquela sensação de que não aconteceu. Então, esses rituais eles são muito importantes para que a gente consiga elaborar o luto. Mas ainda não existe, assim, de maneira geral, nos hospitais brasileiros, né, ou maternidades, né? Infelizmente, não. Isso não é padronizado. Será que com a lei, doutora Angélica, isso aí vai mudar? A gente vai começar a ter isso numa dimensão mais ampla? É exatamente essa a intenção da nova legislação, porque realmente estabelece essa política humanizada. É o reconhecimento jurídico de tudo aquilo que a doutora Cristina vem falar, no sentido de garantir a dignidade não só das mães, mas das famílias, e entendendo toda essa dimensão do luto. Então, na nova legislação, há uma série de medidas, uma série de políticas que devem ser devidamente adotadas de forma a respeitar essa dor, respeitar esse momento de luto e garantindo ali a assistência, inclusive psicológica, para os familiares, para a mãe especialmente. Doutora Cristina, a gente sabe que esse momento é um momento muito difícil para as famílias, para as mães, né? Existe um momento assim que o luto parental dá para a gente perceber que ele se tornou algo patológico, que está se tornando algo ruim e está se prolongando. O acompanhamento de perto com um profissional de saúde, ou até mesmo com o ginecologista obstetra que esteja acompanhando essa mãe, é fundamental, porque cada caso é um caso. A gente sabe que tem muitas transformações hormonais durante esse período da gestação e depois que o bebê nasce, que também influenciam nesse quadro. Mas a gente precisa lembrar que o luto, ele traz exatamente os mesmos sintomas de uma depressão, só que até então consideramos luto. Depois de um tempo, e que é muito difícil precisar esse tempo, porque depende das condições anteriores, né? Se essa mãe ela já trazia um quadro depressivo, que ela tratava há muito tempo, ela vinha de uma situação difícil, de múltiplas tentativas de gravidez, de não conseguir manter essa gravidez, de tratamentos de fertilidade, tudo isso vai agravar o quadro e demanda mais tempo. Mas quando a gente vê esses sintomas do luto durando aí mais tempo, durante a maior parte do tempo, ao ponto de que impossibilita a pessoa de retomar o trabalho, de retomar as interações pessoais, as relações de lazer, enfim, o contato dessa pessoa, dessa família com o mundo lá fora, aí a gente precisa pensar num luto complicado. Quanto tempo? No luto a gente diz o seguinte: qual é a altura mais alta que existe? É por isso que a gente precisa analisar cada situação.
Mas nessa situação da perda gestacional, o neonatal, acho que a gente pode pensar aí em torno de 6 a 8 meses, é normal que a mãe fique muito mexida. E aí a gente vê um movimento da retomada em ascendência. Isso é um movimento importante, ela vai aos pouquinhos. Tem dia que recua, tem dia que ela se sente um pouco melhor. Esse recuar faz parte do processo de luto, não quer dizer que ela está pior. É normal e faz parte do processo. Doutora Angélica, a lei contempla isso? Quer dizer, esse momento que uma mãe que perdeu um filho tem que vivenciar, ou seja, ela vai ter ali a continuidade daquela licença? Como é que é isso do ponto de vista legalmente? A lei, ela, além de tentar fomentar as práticas humanizadas, ela prevê algo que é muito positivo nesse sentido que a doutora Cristina falou, que é um acompanhamento mais global, um acompanhamento tanto do ponto de vista psicológico como biopsicossocial, inclusive com assistentes sociais, psicólogos, profissionais especializados em luto que possam acompanhar a família, garantindo, assim, essa dimensão do luto enquanto um evento jurídico, não só social, importante. Então, sim, a lei é uma política, na verdade, de humanização que atua nos mais variados setores, e um desses setores diz respeito justamente a esse acolhimento psicológico para que as mães e a família possam superar esse momento. Doutora Cristina, como é que a psicoterapia pode ajudar nesse momento? Ou como normalmente ajuda, né? O primeiro ponto é o espaço de acolhimento. Muitas pessoas falam o seguinte, eu já ouvi muito isso. Mas pelo menos a perda foi no início da gestação. As pessoas não fazem ideia do quanto isso machuca. Porque não importa se a mãe perdeu esse bebê no início da gestação ou lá quando ele nascer. O vínculo de afeto já se estabeleceu, as expectativas emocionais, tudo já aconteceu. Então, esse primeiro espaço é do acolhimento. Depois, nós vamos lidar com todos os sentimentos que essa mãe está trazendo, esse pai, às vezes os irmãos, né, que já estão ali, uma avó que mais próxima, que acompanhou todo o processo. É muito bacana quando a gente dá esse espaço também para a família, para que eles também possam falar dessa dor. E depois, um ponto que eu acho fundamental é explicar a essas pessoas o que é o luto por esse processo. Demanda tempo, demanda energia, por isso que o nome, o termo é processo de luto. Não é só sentar e esperar que o tempo se encarrega, porque a nossa psique, ela demanda muita energia para lidar com isso e ficar bem depois. A gente diz que isso é muito importante porque quando eu trago um luto que não foi elaborado, eu posso até encapsular essa dor e esses sintomas. Mas tempos depois, quando eu perder outra pessoa, eu sinto a dor da perda atual e a minha mente busca a perda não elaborada lá de trás. Então a carga se torna muito pior, às vezes até incapacitante para a pessoa. Perfeito. Bom, eu vou pedir licença aqui agora para a doutora Cristina, para a doutora Angélica. A gente faz um intervalo agora, mas daqui a pouco volta para continuar essa conversa aqui. Até já. Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. O tema que estamos tratando no painel de hoje é o luto parental, que atinge mães, pais e famílias que perdem um bebê durante a gestação, parto ou logo após o nascimento. Nossas convidadas de hoje são Cristina Moura, psicóloga, mestre pela UNB em intervenção em crise e prevenção do suicídio e também especialista em luto. E Angélica Mota, advogada e presidente da Comissão de Processo de Família do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, e presidente da Comissão de Direito Probatório da OAB do Ceará. Bom, eu começo aqui com a doutora Angélica. Doutora Angélica, como é que são essas discussões sobre esse tema no IBDFAM? Houve alguma interferência para que essa nova lei fosse criada? O IBDFAM, ele atua sempre nesse sentido de garantir mais dignidade
as partes envolvidas, as pessoas envolvidas nesses processos. Nesse caso, não só a mulher, mas também a toda a família. Essa legislação, essa política, ela vem tirar esse luto parental da invisibilidade, mas também no sentido de se ajustar, e esse é um pleito do IBDFAM, às boas práticas internacionais, como recomendações da ONU, inclusive também com relação à Agenda 2030 e a erradicação de todas as formas de violência contra a mulher. Como foi bem mencionado antes, não havia uma prática, uma política institucionalizada em todos os âmbitos da nossa federação. O tratamento ele era muito diferente de acordo com o hospital e dependia, de certa forma, da boa vontade ali dos agentes envolvidos. Agora, o que se garante com a nova política é que haja um tratamento digno, humano, humanizado, o que pode fazer com que tenha repercussões até nessa própria superação do luto, como a doutora Cristina vinha falando. Ótimo. Doutora Cristina, existem formas saudáveis, assim, que a senhora daria uma dica de como se manter de maneira saudável essa memória desse bebê que foi perdido pelos pais? O que a gente consideraria saudável, né? Primeiro, que o assunto não se transforme em um tabu, que o assunto possa ser trazido em família, entender que há momentos, mesmo passando esse prazo que eu falei do luto, que vão ter momentos que essa mãe e esse pai vão chorar juntos, eles vão se emocionar. É muito natural que a família escolha uma roupinha, um sapatinho para guardar, fotos da época da gestação. Eu já estive com parturientes que escolheram tirar uma foto do bebê, mesmo sem vida, mas ali no colo, com carinho, com afeto, e que isso seja guardado. Isso vai depender muito do que cada família deseja. E o que a gente percebe? O que não seria o patológico nesse caso? Seria um dos membros da família sentir essa dor de uma forma que precise de uma ação ou de objetos ali guardados e que incomode o restante da família. A gente precisa ter esse norte do restante da família como um termômetro também, se está saudável ou não, e ser encaminhado para um profissional de saúde mental, caso necessário. Dona Angélica, a senhora que lida nessa área aí, existem casos de negligência que acabaram virando, lógico, negligência pela perda do bebê, de um profissional médico, que acabaram virando casos que foram para a justiça? Sim, sem dúvida. Se houver a negligência, se houver um ato ilícito civilmente, um ato que possa gerar uma responsabilização civil, isso pode sim ser judicializado. Já existiram diversos casos assim na jurisprudência, devendo se comprovar que a causa daquela morte pode ser atribuída a uma negligência ali de um ente público. Então, isso pode sim, ou privado também, mas aqui a gente falando da política em geral. Mas esse caso pode sim ser levado ao judiciário para que haja a devida apuração e responsabilização por danos morais e, dependendo do caso, materiais também. Eu queria só frisar um ponto ainda em relação ao que a doutora Cristina falou, que eu considero um grande avanço da política de humanização e nesse reconhecimento da dignidade, do luto e acolhimento às vítimas, é uma alteração que é prevista na Lei de Registros Públicos para que possa se ter o direito de atribuir nome a essa criança que nasceu, a essa criança que veio a falecer ali, ou luto que a gente chama natal ou perinatal. Antes, dependia de cada estado, não havia uma política nesse sentido, não havia uma obrigação legal nesse sentido, e agora os pais eles podem registrar e dar nome àquele filho que veio a óbito, e além da certidão em si. Então, acredito que essa dimensão, essa alteração da política, ela é muito positiva até para a superação desse luto.
Eu quero agradecer a doutora Cristina, a doutora Angélica, por terem vindo aqui falar um pouco sobre esse assunto. É lógico que a gente não consegue esgotar o assunto, né? São muitas questões a serem colocadas, mas foram dicas importantes e também a gente ficou conhecendo um pouco mais sobre o luto parental. Muito obrigado, viu? Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul realizou o evento Conexão Gaia para apresentar as 8 ferramentas de inteligência artificial generativa que já transformam a rotina de trabalho no tribunal. Gaia é a plataforma que entrega as inteligências artificiais que sugerem textos, traduzem decisões, organizam dados e ajudam magistrados e servidores a entregarem respostas mais rápido e que possam ser entendidas pela maioria das pessoas. Publicado o regulamento da edição de 2025 do selo Linguagem Simples do CNJ. As inscrições já estão abertas. Tribunais, conselhos, escolas judiciais, órgãos da Justiça que tenham aderido ao Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples e desenvolvam práticas bem-sucedidas podem se inscrever até 22 de agosto. O selo será entregue no dia 13 de outubro. O Tribunal de Justiça do Tocantins realizou o 3º Fórum Estadual de Políticas sobre Drogas. Durante o evento, os participantes falaram sobre o uso de substâncias psicoativas e de formas de ampliar o conhecimento sobre o tema, além de construir estratégias para o enfrentamento ao uso dessas substâncias. A legislação estadual sobre drogas, bem como a revisão do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, também foram discutidos. Chegou a hora de acompanhar algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do Conselho Nacional de Justiça. Acompanhe. Fala pessoal, tá no ar mais o CNJ nas redes. Vem comigo conferir os destaques da semana. E já começamos com novidade no ar. O Banco Nacional de Precedentes foi relançado com um novo visual e mais funcionalidades. Agora ficou ainda mais fácil consultar decisões judiciais que servem como referência para outros casos. O BNP reúne informações de 60 tribunais em um só lugar e é aberto a toda a sociedade. Pesquisadores, servidores, magistrados, advogados, todo mundo pode usar. É a tecnologia ajudando a tornar o judiciário mais eficiente e seguro para todos. Me conta uma coisa, você sabe quando ligar para o 180 e quando ligar para o 190? Essa informação pode salvar vidas. O 190 é usado para situações de emergência imediata, como agressões em andamento, ameaças graves ou qualquer caso que exija intervenção rápida da polícia. Já o 180 é a central de atendimento à mulher. Serve para denunciar violências que já aconteceram ou buscar orientações sobre seus direitos. Divulgar essa diferença é fundamental para garantir que a ajuda certa chegue na hora certa. E no nosso quadro Simplifica Aí, a palavra da vez é pedulário. Parece complicado, mas significa alguém que gasta sem necessidade, que desperdiça patrimônio. Quer mais expressões jurídicas traduzidas? Fica de olho nas nossas redes. Segue o CNJ nas redes e no nosso canal de WhatsApp para não perder nenhuma informação sobre os seus direitos. Até a próxima! É hora do quadro Uma História, em que uma juíza ou um juiz conta uma história marcante da carreira no Poder Judiciário. Vamos ver. Meu nome é Jaqueline Cheruli. Eu sou juíza da primeira turma recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Atuei por 20 anos na área de família. E eu tenho uma história para contar. Eu me deparei com um processo, uma oficina institucional, que tratava de uma disputa de guarda e de alimentos. Além dessa criança que buscava alimentos e que os pais disputavam a guarda, uma criança anterior que não nasceu. Uma criança que foi perdida numa gestação. E a não elaboração desse luto e a desimportância institucional em relação a essa perda fez com que o casamento entre eles acabasse. Claro que foi de uma forma inconsciente. Eles não se davam conta de que isso aconteceu porque aquela criança que não nasceu
aquela criança que deixou de ser reconhecida, ela deixou de ser incluída, considerada, ela podia ter sido batizada, ela podia ter sido velada, enfim, tudo que nós temos de conhecimento sobre a perda e a morte não aconteceu naquela família, naquele casal. Então, essa invisibilidade da criança causou um transtorno que chegou ao fim do casamento. E o fim do casamento, já depois do nascimento dessa segunda criança, vejam, a segunda criança. Então, isso implicou numa falta de estrutura emocional, psicológica, para levar, e inclusive de saúde, né? De saúde da própria mulher. Então, esse adoecimento comprometeu o casamento e criou o embaraço para que eles seguissem adiante cuidando daquela criança que veio depois. Por isso, eu trago essa história que eu reputo importantíssima, e eles saíram de lá com essa consciência da importância do luto, do nome para essa criança, e já que não havia sepultamento e tudo que hoje será possível pela Lei 15.139 de 2025, para que então dessem esse nome e tratassem o segundo filho como o segundo filho, que o primeiro veio e não ficou. Essa é a minha história. O Link CNJ chega ao fim. Eu agradeço a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a nossa programação da TV Justiça por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Baixe aí no seu celular. Até o próximo programa. Tchau.